Faremos a leitura do verso 1 ao verso 6. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, de 1 a 6. Diz assim a palavra inerrante e infalível do Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Queridos irmãos, nosso Deus, Deus soberano, Deus imutável, o Deus de amor, é o Deus de justiça também. O nosso Deus levantou muitos profetas para conversar com o seu povo, para alertar o seu povo, para corrigir o seu povo, mas o coração endurecido, a incredulidade, a indiferença com as coisas de Deus, com a idolatria, a hipocrisia, se prostrando diante de outros deuses falsos. Nosso Deus levantou vários homens para verbalizar a mensagem de Deus. Mas teve um momento que Deus precisou desenhar, mostrar com a atitude, com a vida desse profeta Oséias. Demonstrar o quê? O amor de Deus. O amor de Deus para Israel. Nosso Deus, Ele chama o profeta e diz para ele ir lá e casar com uma mulher. Essa mulher tem 3 filhos, com o profeta Jezreel, desfavorecida e não meu povo. Essa mulher, que era uma mulher adúltera, depois que ela tem o 3º filho, ela abandona o profeta e volta novamente para o lamaçal do pecado, para aquela vida cheia de promiscuidade, de adultério, uma vida que não agrada ao Senhor. Mas o nosso Deus, no livro do profeta Oséias, ele mostra o seu amor, ele mostra também a sua justiça e também ele mostra a sua misericórdia. Depois Deus pede, Deus manda o profeta, vai lá e compra ela novamente. Ela era uma escrava do pecado. E o profeta Oséias vai lá e compra ela no leilão e volta para o povo de Israel e diz assim: é assim que Deus te ama. Vocês adulteram, vocês traíram o Senhor, vocês não amam o Senhor, mas mesmo assim, Deus que quebra é o Deus que liga. É o Deus que quer que vocês perseverem, que vocês voltem para Deus. O amor de Deus agora está sendo demonstrado com a vida do profeta Oséias, irmãos. Deus nos amou para que nós pudéssemos viver esse amor.
A pergunta que eu faço: você ama Deus verdadeiramente? As suas ações revelam o quanto você conhece esse Deus? As suas atitudes demonstram que de fato você entendeu o propósito do amor de Deus? Porque Israel não havia entendido. Israel viveu na sua própria vontade, na sua idolatria, na sua hipocrisia, no falso culto, aquela vida vazia, apenas cheia de rituais, sacrifícios, mas não havia a sinceridade. E agora Deus mostra a atitude de Gomer, a esposa do profeta, é a mesma atitude do povo de Israel. Traiu o esposo. O povo de Israel traiu o Senhor. Virou as costas para o esposo, virou as costas para Deus. Volta para o lamaçal do pecado. Assim foi o povo de Israel. E mesmo assim, o profeta vai lá e compra. E mesmo assim, Deus novamente estende a sua graça e sua misericórdia sobre a vida do povo de Deus. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos, nessa noite? Porque Deus é misericordioso. Seria tão bom que cada um de nós pudéssemos entender o amor de Deus revelado lá na cruz por nós. E uma vez que os nossos olhos são abertos, nós queremos estar mais perto de Deus. Nós queremos mais fazer a vontade do Senhor. Nós queremos se entregar nas mãos desse Deus, para que Deus use grandemente as nossas vidas como instrumento em suas mãos. O objetivo do povo de Israel, a missão deles, era de ser luz para os gentios. Mas Israel se trancava dentro daquela sua cidade, nos muros, e não conseguia ser luz para as nações. Tinha uma xenofobia, uma aversão ao estrangeiro. Mas os outros deuses, eles estavam dispostos a ir buscar em outras cidades. Eles pegavam outras coisas das outras nações, outros deuses, para adorar. Se prostituía com outros deuses. Assim, levantando a ira de Deus. O texto que nós acabamos de ler, irmãos. Deus quer que nós, diante da mensagem, diante da compreensão do amor de Deus, Deus quer que nós venhamos fazer que o nome dele seja conhecido, que o povo conheça o Senhor. Diz assim o verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa missão, essa é a vontade de Deus. Mas aqui há uma conversão insincera, ou seja, da boca para fora. Vamos voltar para Deus, vamos fazer a vontade do Senhor, mas é um amor fraco, não é um amor verdadeiro, não há quebrantamento. Eles preferem continuar fazendo a sua vontade. Mas Deus quer que nós possamos conhecer esse Deus. Deus quer se relacionar com nós, irmãos. Esse Deus que é transcendente, que habita no alto e sublime trono, Ele é um Deus emanente, que está aqui conosco, que se relaciona conosco, que quando vê um coração quebrantado, humilhado, prostrado, Ele se compadece, Ele restaura a nossa vida, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele quer que nós permanecemos firmes no conhecimento de Deus, que nós prossigamos a uma jornada, uma corrida, irmãos. Mas o que nos atrapalha é nós corrermos, o que nos atrapalha é nós conhecermos esse Deus, é os nossos pecados. Os nossos pecados, Ele nos faz ficarmos prostrados, não deixa nós avançarmos. Esse Deus que é transcendente, as mãos dele não está comida,
Os ouvidos deles não estão tapados, mas o que nos separa é o pecado. O profeta Isaías fala sobre isso. Deus quer que nós, de fato e de verdade, possamos conhecer o Senhor, e nós devemos prosseguir em conhecer esse Deus grandioso. Consegue imaginar o amor de Deus para o povo de Israel? O profeta sentiu na pele o que é rejeição, o que é indiferença para com ele, porque ele casou com a Gomer, e essa Gomer abandona, volta para o pecado. Foi assim que o povo de Israel fez com o Senhor. O profeta sentiu na pele, mas o nosso Deus dá uma ordem para o profeta, e no capítulo 3, ele vai lá e compra novamente aquela mulher adúltera. E ele volta para a nação de Israel e diz: é assim que Deus te ama. Vocês são pecadores, vocês adulteram, vocês têm outros deuses, mas o Senhor ainda te ama. E o fato de Deus nos amar não quer dizer que Ele não vai nos deixar de nos punir, irmãos. A mão de Deus pesa sobre a nossa vida. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel teve que experimentar a ira de Deus, porque Deus levantou tantos profetas para anunciar, para que eles pudessem arrepender, mudar de vida. Deus mostrou os estatutos e eles taparam os ouvidos. Continuaram no lamaçal do pecado. Mas um dia a mão do Senhor pesou na vida do povo de Israel, tanto do norte quanto de Judá, porque o nosso Deus não tolera o pecado. Cristo morreu em nosso lugar, para que nós não pudéssemos experimentar a ira de Deus. Ele morreu substituto à nossa morte. Nós deveríamos morrer eternamente. Agora, quem diz que você está autorizado a viver uma vida de pecado? Deus te escolheu para você viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida, como diz a palavra de Deus, em novidade, em novidade de vida, uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Este é o amor de Deus, e nós precisamos responder esse amor como? Que venhamos conhecer e possamos prosseguir em conhecer ao nosso Deus. Em que nível você está? Em que nível você está? Às vezes nós temos a ideia que, puxa, agora eu conheci a Cristo, entreguei minha vida ao Senhor, fui batizado, fiz profissão de fé e agora termina. Não, é um começo. Agora que começa a sua vida, e ela vai até aquele dia onde nós estaremos na presença do Senhor pelos séculos dos séculos. Perseverança, irmãos, com uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, esse texto que nós acabamos de expor, o profeta começa dizendo: vinde e tornemos para o Senhor. Essa é a maneira, essa é a convocação, esse é o desafio para aquele povo pudesse volta para Deus. Talvez você diga: eu estou em comunhão com o Senhor. Talvez você diga: o pastor não sabe da minha vida. E de fato eu não sei, mas Deus sabe. Talvez você diga: não, mas eu tenho frequentado o culto, eu tenho entregado o meu dízimo, eu tenho feito minhas orações, eu tenho lido 1, 2, 3 capítulos por dia da palavra de Deus. Será que isso é suficiente, irmãos? Há duas maneiras de mostrar o seu afastamento do Senhor. Primeiramente, algo que todo mundo percebe: o seu abandono, a sua apostasia, mas também
algo do seu interno, o seu amor para com Deus, a sua vida de intimidade com o Senhor. Algo externo revela o quanto você ama a Deus. E o profeta convoca o povo: vinde e tornemos para quem? Para Deus. Abandone os ídolos, abandone essa vida religiosa, leve Deus a sério, abandona todos os seus pecados e acerte a sua vida com Deus. Volte para Deus, Ele é a fonte, só nele nós temos a esperança, só nele nós temos a alegria verdadeira. Volte para Deus. Essa é a convocação que o profeta fez para o povo de Israel, pois nosso Deus, Ele despedaçou e Ele vai agora novamente ligar vai sarar essa ferida, irmãos. O pecado, ele nos pune, ele nos traz sequelas. Não vale a pena desobedecer a Deus, não vale a pena viver uma vida longe da presença de Deus. Volte-se para Deus, Ele que liga, Ele que restaura, Ele que nos quebranta o nosso coração, quando nós, de fato, demonstramos com as nossas atitudes que nós estamos arrependidos. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós chegamos diante do Senhor: Senhor, perdoe meus pecados. Mas no outro dia, a mesma coisa, os mesmos pecados. Nós precisamos ter domínio sobre a nossa vida, irmãos. Esse é o fruto do Espírito, domínio próprio. Nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que lutar contra a nossa carne, e nós temos que lutar contra o inimigo, que é o nosso adversário. Vamos levar Deus a sério. Nós só amamos o nosso Deus porque Ele nos amou primeiro. E Deus quer que nós respondemos a esse amor conforme a palavra de Deus. A segunda convocação do profeta é que ele pede para que o povo pudesse, de fato, de verdade, amar a Deus, seguir a Deus conforme Ele quer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque no capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O povo de Deus estava sendo destruído por falta de conhecimento. Os sacerdotes, que deveria transmitir a palavra de Deus, que deveria instruir o povo, deveria alertar o povo, os sacerdotes rejeitaram a Deus, abandonaram a lei de Deus. E agora o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Veja a causa. Qual é a solução? Verso 3 do capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Continuidade, irmãos. Insistência. Deus quer isso de cada um de nós. Eu não sei qual é o nível que nós estamos em relação à palavra de Deus. O quanto nós amamos a palavra de Deus. O quanto nós investimos tempo, né? Porque gastar tempo, né, é meio pejorativo, mas é investir tempo na leitura da palavra de Deus. Aproveite enquanto você tem visão. Chegará um dia que seus olhos vão enfraquecer. Leia a palavra de Deus, e assim você vai conhecer o Senhor, vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Esse é a convocação. Vamos conhecer, vamos prosseguir em o quê? Em conhecer mais o Senhor. Esse é o objetivo nosso, irmão. Não menospreze a palavra de Deus. Invista tempo. Desligue um pouco a TV, abandone o celular, abandone outras coisas e priorize conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida. O povo de Israel
não estava sendo instruído, porque a autoridade rejeitou a lei de Deus. O que destrói o povo de Deus? Um dos motivos é falta de conhecer a vontade de Deus. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque ao longo desses anos tem se esforçado para transmitir a vontade de Deus, instruir o povo a seguir a Deus, a fazer a vontade de Deus, não aquilo que você quer, não aquilo que você acha que é vantajoso para você, mas aquilo que Deus pede na sua palavra. E nós, pela graça de Deus, temos transmitido isso. E eu louvo a Deus, porque muitos irmãos têm se esforçado para colocar em prática na sua vida, priorizando a vontade de Deus. Essa é o segundo desafio que o profeta transmite. E o terceiro é a hipocrisia daquele povo. Eles não viviam o que professavam. Esse povo, eles eram incoerentes com a sua profissão de fé. Eles abandonaram todas as coisas. Eles não davam ouvido àquilo que Deus queria deles. Eles apenas viviam aquele ritual vazio, sacrifício, holocausto, mas não havia sinceridade. É o culto. O importante é o culto. O culto é importante, sim. É importante estar na igreja? É importante. Mas, cuidado, para isso não se tornar apenas um descargo de consciência. Eu tenho que ir para a casa de Deus. A motivação é mais importante. Eu não conheço as suas motivações, mas Deus conhece. A palavra de Deus chega a dizer, através dos profetas, que Deus diz assim: era melhor que alguém fechasse a porta do templo, porque eu não aguento mais. Eu não preciso desse culto. Culto hipócrita. Vocês vivem uma vida indiferente, vocês louvam a Deus apenas dos lábios, mas o coração está distante. Eu não preciso desse sacrifício, eu não preciso desse sangue. Eu quero misericórdia, eu quero sinceridade, eu quero quebrantamento, eu quero vida reta comigo. Não deixe que a sua vida caia no piloto automático. Fazer as coisas por fazer, irmãos. Veja as motivações. Veja se seu coração realmente pulsa quando você está vindo para a casa de Deus, quando você está na presença de Deus. Ou se é um fardo, é um peso. Você não vê a hora de acabar o culto para ir embora para a sua casa. O verso de número 6 diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. A vida com Deus, ela precede o trabalho que nós realizamos para Deus. A vida com Deus precede o nosso trabalho para com Deus. Você estar mais perto de Deus é mais importante do que você fazer a obra de Deus. Entenda isso. Intimidade com o Senhor é primordial. Cuidado com as suas motivações. Cuidado com o seu ativismo religioso, domingo após domingo, sem ter uma vida de intimidade com o Senhor. Cuidado com isso. Deus reprova, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Uma vez que você conhece a vontade do Senhor, o que Deus quer para a sua vida, você vai fugir desse pecado. Você vai compreender que é mais importante você estar tendo um coração sincero do que estar fazendo as coisas para Deus. Vida religiosa não agrada, não impressiona Deus. Religiosos não entrarão no reino dos céus. Só quem nasceu de novo. Só quem é discípulo de Cristo.
Nesse verso 6, ele reforça novamente: e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Conheça Deus, irmão. Aquele povo não conhecia Deus, eles não compreenderam o que Deus disse durante o Pentateuco, e agora caiu naquele culto vazio, culto profanando a Deus com outras coisas, trazendo outras coisas que não agradavam a Deus, adorando Baal, se prostituindo, mas estavam lá, as coisas estavam acontecendo, havia uma liturgia, e parecia tudo bem, mas aos olhos de Deus, isso era repugnante, e Deus pede: vocês têm que me conhecer, é mais importante o conhecimento do que o holocausto, eu não preciso disso, eu quero que vocês tenham temor de mim, eu quero que vocês tenham reverência, eu quero que vocês realmente conheçam quem sou eu, meus atributos, a minha santidade, a minha majestade, para que de fato vocês amem com todo o coração de vocês, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. É isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Vamos parar de dar o resto para Deus, o resto do nosso tempo, o resto dos nossos recursos. Vamos consagrar nossas vidas, vamos continuar usando nossos dons e talentos, vamos dizer como o profeta diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser um vaso de bênção em tuas mãos. Mas para isso, irmãos, se você não conhece a Deus, se seus olhos estão tapados ainda, por causa da incredulidade, por causa do pecado, se arrependa nessa noite. Abandone os seus ídolos, abandone tudo aquilo que atrapalha de você estar perto de Deus, e você vai entender que Deus, Ele é rico em perdoar, Ele tem prazer na misericórdia, e assim nós estaremos compreendendo o que Deus quer de cada um de nós, e também nós estaremos agindo conforme a palavra de Deus, que é se prostrarmos em sua presença. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então enviarei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nosso Deus, quando Ele vê um coração quebrantado, Ele vê a sinceridade, o arrependimento, Ele se manifesta, irmão. Ele se manifesta. Agora você vai ficar resistindo à graça de Deus, à voz de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus? Até quando? Até quando? Será que você consegue adorar a Deus com uma vida cheia de pecado? Jeremias, capítulo 29, verso 13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração, irmãos, com todo o vosso coração. Não é parcial, não é uma parte, não é de vez em quando, mas é com intensidade, com sinceridade, com quebrantamento, com choro por causa do pecado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma vez que nós praticarmos isso, nós iremos encontrar o Senhor, iremos ser abençoados pelo Senhor. Deus tem prazer de abençoar o seu povo, quando há sinceridade, quando há quebrantamento. O povo de Israel, eles praticavam hipocrisia, eles não viviam o que eles confessavam. O povo precisava de mudança de alma e não meros rituais. Cuidado com o ativismo, cuidado com a vida religiosa. Conhecer a Deus através
da palavra, irmãos. Esse é o meio que Deus nos concede. A palavra de Deus, ela nos foi dada para que nós possamos conhecer a Deus, né? Não é apenas um livro qualquer, mas é a palavra de Deus, revelada a nós, para que nós possamos conhecer a Deus. Como que nós conhecemos a Deus? Através da adoração. Você se prostra diante de Deus. Através da adoração nós estamos mais perto do Senhor. Que o nosso louvor possa ser realmente do fundo do nosso coração. Alguém disse muito sabiamente que a hora mais hipócrita do cristão é na hora do louvor. Nós cantamos coisas e não vivemos. Quero um coração igual a ti. Dá-me um coração igual a ti, meu mestre. Ensina-me a amar o meu irmão. E assim por diante. Mas nós não praticamos isso. Através de uma adoração sincera, do fundo do nosso coração, nós estaremos conhecendo quem é o nosso Deus. E estaremos também revelando quem somos nós. Terceiro, como nós podemos conhecer a Deus? Através da ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo nos move, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos conhecer a Deus. Ele que nos convence do pecado e da justiça. É o Espírito Santo que nos levanta, que nos desperta, que nos faz sair dessa zona de conforto, dessa vida de cauterização. O Espírito Santo, irmãos, ele derrama da sua graça sobre nós e nos faz levantar e nos faz nós compreendermos quem é o nosso Deus. Não endureça seu coração. Não se torne uma pessoa de dura serviço, que não se curva. Não tape o ouvido diante da voz de Deus. Nosso Deus, diante da indiferença com o seu povo, ele usa essa história do profeta Oséias para revelar o seu amor, revelar o seu juízo, mas também revelar a sua misericórdia para o seu povo. Esse povo, irmãos, de uma forma geral, eles tinham 3 pecados. A hipocrisia, no capítulo 7 nós podemos ver a heresia e a idolatria. Que Deus possa nos livrar desses pecados. Hipocrisia, heresia e a idolatria. Talvez você diga, mas eu não tenho nenhum ídolo lá na minha casa. Louvado seja Deus por isso. Imagine o seu coração. Será que não tem ídolos escondidos? Será que não há coisas no seu coração que você prioriza mais do que a Deus? Que você ama mais do que a Deus? Que você se prostra mais do que a Deus? Que você serve mais do que a Deus? Pode ser um familiar, pode ser um emprego, seu patrão, um carro, uma casa, um sítio, uma casa na praia, uma conta bancária. Tantas coisas sutis, mas que nós guardamos muito bem dentro do nosso coração. Isso é idolatria. Isso não agrada a Deus. Isso atrapalha você ver o amor de Deus derramado por você. E Deus teve que demonstrar o seu amor através desse casamento de infidelidade. Mas o amor que Oséias expressou, comprando novamente a sua esposa, é o amor de Deus para o seu povo. Deus me amou primeiro, para que nós pudéssemos viver esse amor. Lembre-se bem disso. Como que nós temos vivido esse amor? Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa ter misericórdia de nós, que Ele faça nós compreendermos mais e mais, cada vez mais a sua santa palavra, o propósito dele na nossa vida, e que o Espírito Santo nos ajude a nós praticarmos. Oremos.
Querido Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, nós bendizemos o Teu santo nome por esta noite, ó Deus. Nós te agradecemos pela Tua presença, ó Pai. Diante da Tua presença santa, ó Deus, nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós reconhecemos que carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, ó Deus. Nesta noite o Senhor falou conosco, mais uma vez, nos lembrando do Teu grande amor para o Teu povo, para a Tua igreja. Ó Deus, nos conceda a sensibilidade, ó Pai, para que nós possamos ser mais agradecidos, ó Deus, pelo Teu grande amor que o Senhor revelou lá na cruz, através da morte do Teu único Filho, ó Pai. Que diante desse amor, ó Deus, nós possamos responder com uma vida centrada na Tua palavra, uma vida íntegra, ó Deus, uma vida em Teus caminhos, ó Pai. Que o Senhor venha nos usar de uma maneira poderosa, ó Deus. Que cada vez mais nós possamos conhecer a Tua vontade, que nós venhamos prosseguir, ó Deus, neste caminho. Ó Deus, venha despertar mais a Tua igreja, aqueles que estão fracos, que estão endurecidos, que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Que o Senhor possa estar se agradando da Tua igreja cada vez mais. Que o Senhor continue usando a Tua igreja para o Teu louvor. Que nós possamos ser luz e sal neste mundo, Deus. Nesta noite, ó Pai, nós queremos lhe pedir perdão por todos os nossos pecados. Nós estamos diante do Deus Santo, o Deus que não tolera o pecado, o Deus que repudia o pecado, o Deus que enviou seu único Filho para morrer em nosso lugar por causa do pecado. Que nós possamos levar o Senhor a sério, Deus. Nos ajude, ó Pai. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação, e a orientação, e a comunhão, seja com o teu povo, seja com a tua igreja espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.